Eu mudei o título da palestra ontem de noite, porque eu tinha falado o contrário, né? O trabalhador ausente, a empresa doente. Mas eu resolvi mudar o foco. Resolvi falar o contrário, falar que a empresa adoece e ela adoece, como repercussão, ela adoece o trabalhador, né? E, na verdade, eu não trouxe nenhuma experiência da nossa prática profissional lá na Cheche, que a gente também já vem trabalhando, né, buscando alternativas para fazer a gestão do absenteísmo há alguns anos, e inclusive é o tema do meu doutorado. Mas aí eu vi na programação que tem duas experiências de outras empresas, né? Então acho que ficaria mais rico manter, né, essa proposta, e eu trouxe algo mais para a gente pensar e refletir, né, sobre as minhas inquietações sobre o tema, né? Antes de começar, né, eu queria trazer essa premissa que, em respeito à equidade de gênero e valorização da diversidade, todo e qualquer termo que vocês lerem, né, nesse material, trabalhador, empregado, médico, psicólogo, no masculino ele tem a referência de coletivo, tá? Mas entenda-se homens e mulheres, ok? Felipe está com esse material, se alguém quiser, está disponível, tá? Então, fica aí à vontade para a gente discutir. Também, se quiser interromper, concordar, discordar, perguntar, pode fazer, ok? Porque aí a gente vai discutindo para não ser um monólogo, que é muito chato. Bom, eu preparei esse escopo, né, a minha ideia, né, do que eu pretendia falar, que é falar primeiro sobre um conceito de uma forma mais ampla, um lato sensu, a relevância, né, que eu vejo nesse tema, quais são os tipos de absenteísmo, né, embora que o foco é absenteísmo doença, alguns indicadores que a literatura aponta, uma proposta de análise documental. Eu fiz um benchmark há uns 2 anos e, de fato, a gente estava até bem mais avançado, graças a Deus, em relação a essas análises documentais. E aí eu trouxe mais ou menos o que a gente tem feito em termos de análise. Falar um pouco, né, dos fatores, que não é a única, lógico que não é só o trabalho, e dar uma ênfase, lógico, no trabalho, por isso que eu mudei o título da palestra. E quais são essas repercussões, né? As saídas eu trouxe algumas situações que eu penso, mas estou curiosa para ouvir as experiências aí da Simes e das outras empresas. Bom, oi. Vamos ver se você consegue usar esse microfone. Tá, claro. Melhorou agora? Tá bom? Então, de um modo geral, quando a gente fala em absenteísmo, né, ou ausentismo, a gente está falando da ausência do trabalhador no seu posto de trabalho, né? Hoje, no modelo de teletrabalho, o absenteísmo ele não tem tanto impacto, porque esse trabalhador ele vai, vamos dizer assim, ser avaliado, ou o seu impacto vai estar na sua real entrega, né? Na sua produtividade. Mas dentro de um modelo ainda tradicional e dentro de algumas profissões onde não é possível o teletrabalho, né, ou a telecomutação, é mais complicado. Então, realmente você tem que ter uma gestão do absenteísmo, né, da falta desse trabalhador. Então, é a soma desses períodos em que ele está afastado. Existem algumas causalidades, né, que vão entrar nesses dados estatísticos, né, no estudo que a empresa deve fazer, que são as doenças, acidentes, licença nojo, licença gozo, licença maternidade, paternidade, questão de você estar à disposição de algum órgão jurídico, cursos que a empresa faz. E aí alguns autores e algumas, por exemplo, a Sextante, que ela traz um indicador, fala que alguns fatores de ausência eles não entram nesses dados estatísticos, que é quando o trabalhador faz um curso dentro da empresa,
Então, por exemplo, se essa palestra contar como horas de treinamento e vocês trabalham aqui, então isso não vai contar para o absenteísmo, né? Greve, se essa greve for considerada legal, o repouso, né, semanal, as férias, tá? E os feriados. Então, essas faltas ao trabalho, elas não entram na mensuração do absenteísmo. Também a literatura aponta alguns tipos de absenteísmo, só para a gente nivelar conceitos. Nós temos o absenteísmo voluntário, que aí o empregado falta por liberalidade dele. Essa liberalidade pode ser negociada, pode não ser, vai depender muito da cultura da empresa, né? Mas se a empresa libera ou se você deliberadamente resolve não vir trabalhar, ele entra aí no absenteísmo voluntário. Temos o absenteísmo doença e aí separa a patologia profissional, porque aí também entra o acidente de trabalho. Então, se o empregado, por alguma razão, sofre um acidente de trabalho ou se ele adquire uma doença ocupacional, ele vai ter isso computado no absenteísmo por patologia profissional. Diferentemente se ele pegou uma gripe ou se ele está aí com uma doença osteomuscular ou uma virose e ele está aí no absenteísmo doença. Temos o absenteísmo legal e o compulsório, né? E aí, diga assim, sala de aula só para não misturar os conceitos, o legal é um direito do trabalhador em faltar. O compulsório, ele é obrigado a faltar, né? Então, por exemplo, se eu vou doar sangue, eu sou liberada naquele dia de não trabalhar. Então, isso entra como um absenteísmo legal. Ou se eu vou, por exemplo, trabalhei nas eleições e vou tirar lá 2 dias, então aqueles 2 dias é um direito que eu tenho, então entra no absenteísmo legal. Em compensação, se a justiça me convoca e eu sou obrigado a ir, entra no absenteísmo compulsório, né? Se eu cometer algum crime e for presa, eu não vou poder alegar que não vou ser presa porque eu vou trabalhar. Então, compulsoriamente, eu não vou poder ir trabalhar. Então, entra no absenteísmo compulsório. Assim como o empregado, quando comete alguma falta e ele é suspenso, essa falta, embora seja descontada, ela entra também no absenteísmo compulsório. Ok? Bom, por que eu venho estudando isso? Qual foi o meu interesse? O que é que me motivou? Né? O que é que justificou? Primeiro, porque é muito escasso os estudos sobre esse tema, né? Muito fortemente eu vejo estudos na enfermagem, né, na medicina, mas publicações muito maior na enfermagem e em economia, né? Porque aí hoje em dia as empresas estão começando a se preocupar com o custo que elas têm com o absenteísmo. Ele ainda está numa perspectiva multidisciplinar, né? Cada um está aí vendo o absenteísmo sobre o seu viés. O psicólogo, o médico, o engenheiro de segurança, o assistente social. E a ideia é que isso venha a se pensar no absenteísmo, no trabalhador ausente, sobre um viés mais transdisciplinar, né, com essa contribuição de todas essas disciplinas. Outra questão importante é como mensurar o absenteísmo, né? Quando eu fiz o meu projeto para o doutorado, eu fui muito ousada e tive que voltar atrás. Que aí a minha ideia inicial, dentre outros objetivos, era criar um instrumento para mensurar o absenteísmo. Aí meu orientador cortou minhas asas, né? Disse, primeiro você é psicóloga, não trabalha com número, não sabe número. Como é que você vai propor uma metodologia para mensurar? Se fosse para mensurar os aspectos invisíveis, não mensuráveis, como comportamento, ainda assim não caberia uma metodologia do âmbito formal, né, positivista. Então eu deixei isso de lado, mas continua algo que me inquieta. É como mensurar isso, tá?
também mensurar aspectos relacionados à cultura organizacional, né? Isso, para mim, está muito claro no momento em que eu entrevistei os empregados na empresa. Lá eles chamam empregado porque nós somos empregados públicos. Mas eu detesto esse termo, tá, gente? Porque não estamos presos em empregos. Em verdade, nós somos trabalhadores. Mas é a força do hábito, me perdoem. Então, assim, a minha preocupação e o que eu tenho visto é muita questão ligada ao poder, né? A questão da ingerência político-partidária, porque a empresa que eu trabalho é uma empresa política, né? Uma empresa pública. A questão ligada à falta de políticas, né? Então, assim, a gente tem lutado muito para ter regras formais, criar políticas para lidar com certas situações, né, de absenteísmo, é porque o ato falha, porque muitas das situações de absenteísmo estão relacionadas com assédio moral. Também é importante identificar fatores preditores do trabalho, e não é tão difícil, mas muitas vezes a gente encontra um certo engessamento, porque a própria empresa nem sempre está madura, preparada para identificar esses fatores. Tem coisas que ela prefere, naquele momento ainda, não colocar, vamos dizer assim, não tirar debaixo do tapete. E é importante promover ações, primeiro, socioeducativas, porque está muito ligado, né? Aí, entrando no viés do absenteísmo doença, está muito ligado também à minha forma de lidar com a minha saúde, né? Então, uma questão, quando a gente fala de promoção de saúde, está muito ligada à alta gestão. Então, como eu, como trabalhadora, faço para cuidar da minha saúde? Na empresa que eu trabalho, nós temos uma academia que, contra a minha opinião, é 100% gratuita, e eu não acredito nisso, porque não há um compromisso, né, do trabalhador, a não ser aqueles, assim, na idade de Felipe, né, que aí, ratos de academia, mas, por exemplo, na minha geração, né, eu estou com 50 anos, então é uma geração mais sedentária, né, a gente está, né, na contramão aí dessa questão, então é diferente. Então, a gente precisa de um outro estímulo e até dessa questão do compromisso com o cuidado com a saúde. Então, não é simplesmente a empresa ter uma academia que vai garantir que isso vai melhorar a saúde do trabalhador, né? Muito mais fortemente eu tenho que sensibilizá-lo de ir para a academia. E eu não estou indo não, tá, gente? Mas, por favor, não digam lá não, porque o discurso está distante da prática. Outra questão importante é ações interventivas. Isso, realmente, para mim, tem sido uma experiência muito rica e foi com o resultado das intervenções psicossociais dentro da área onde tinha o maior índice de absenteísmo doença na empresa que justificou o meu projeto de doutorado, né? Aí eu briguei por esse projeto porque eu realmente acreditei e acredito, e a reprodução dessas intervenções tem cada vez mais me animado de que é uma alternativa, não é a única, mas é uma alternativa. Eu trouxe aí alguns indicadores, mas não vou entrar no mérito por conta do tempo, né? Já recebi o recado, né, de que a gente tem um tempo, então não vou transgredir, mas como esse material vai ficar disponível, esses aí são alguns dados da literatura de indicadores. Esse é o indicador da Sextante, que é o indicador que nós utilizamos na SHESH, e aí exclui, né, especificamente o absenteísmo doença, então aí exclui licença maternidade, paternidade, gala, nojo, o próprio acidente de trabalho, porque ele vem em uma outra mensuração, e também as doenças ocupacionais e acima de 15 dias, porque essas vão entrar dentro do... Vai entrar dentro, é cruel, mas tudo bem. Vai ficar nos indicadores do INSS. Aí vamos lá, minha inquietação. Porque eu acho que a linguagem, já recebi o primeiro carão, a linguagem que um empresário conhece dentro do modelo capitalista que a gente vive é números, resultado, né? Isso aqui foi um resultado lá na empresa. E aí aqui a gente só está considerando a remuneração média. Então, imagine que teve um ano que nós somos mais de 5 mil empregados,
tivemos, próximo de 5 mil, 48 mil dias. A remuneração, não é o salário, mas a remuneração média é de R$400 dia. E nós tivemos um impacto financeiro de 19 milhões e 200 mil. Aí eu pergunto, alguma empresa sobrevive para pagar salário de trabalhador? De jeito nenhum, né? Não justifica. Então, isso aqui está muito longe da realidade de um impacto. Aqui é uma proposta de análise documental, é assim que nós fazemos. Então, a gente faz alguns cruzamentos, que eu coloquei aí interessante, porque a gente fica vendo e analisando e vendo coisas interessantes. Por exemplo, na inferência, os trabalhadores faltam mais segunda e sexta, ou nas vésperas dos feriados. Mas não é, a nossa realidade é na quarta-feira. Principalmente os trabalhadores que a gente fala de adoecimento do grupo F, ou seja, dos transtornos mentais e comportamentais. É como se ele aguentasse trabalhar segunda e terça, descansa um dia, aí para aguentar quinta e sexta para vir o final de semana. Então, a gente tem descoberto coisas interessantes. Os mais novos faltam mais do que os mais velhos. As mulheres são grandes campeões. A empresa que eu trabalho, 70% são homens, 30% mulheres. Se fosse o inverso, a empresa tinha fechado, né? Infelizmente. Então, o recorte de gênero ele também é interessante. Aqui são as principais patologias e eu, lógico, dei um destaque como psicóloga à minha área, né, que são as doenças mentais e comportamentais. Então, assim, a gente faz um olhar diferenciado só no grupo F, que é o tema do meu doutorado, e faz esses recortes. Então, a gente sabe lá quem são os trabalhadores, quais são as áreas críticas, e quando a gente aprofunda, a gente vê questões ligadas diretamente ao trabalho. Essa é a linha de pesquisa baseada nessas teorias, né? A psicossociologia do trabalho, a epidemiologia e a psicologia social como proposta de intervenção psicossocial. Aqui foi uma pesquisa antiga, da idade da minha filha, 27 anos, 28 anos, onde já se falava nas causas do absenteísmo ligadas muito mais fortemente ao trabalho, né? São essas que eu destaquei. Falta de liderança, coesão no grupo, tratamento injusto, insatisfação. E aí, para a gente não divagar, esses fatores podem ser agrupados entre fatores de doença, da própria personalidade do trabalhador, fatores sociais, culturais, né? Na minha terra, São João, a festa de São João é um fator cultural muito forte, né? Ninguém perde festa de São João lá, não. Ninguém vai trabalhar, não. E se for ficar na escala de trabalho, ele adoece. Então, segundo Ana Magnólia Mendes, né, que é uma referência no Brasil na psicodinâmica do trabalho, ela faz essa ênfase no trabalho, né, que o contexto de trabalho ele é causa também de adoecimento. Então, o que é que eu estou chamando de contexto de trabalho? O estagiário, não, tudo bem. Então, condições, né? O ambiente físico, o suporte organizacional, as políticas de RH, os equipamentos, os instrumentos. O que é que a gente chama de organização de trabalho, que é o segundo fator do contexto? Como esse trabalho está sendo dividido, quais são as regras formais e informais, o tempo, não vou nem entrar falar nisso, a gente vai perder muito tempo. Né? A produtividade esperada, então são fatores que também adoecem. E o mais importante, como se dá as relações de trabalho. Como eu lido com meus subordinados, como é a minha relação com meu chefe, com meus colegas. Né? Então, são fatores, né, que geram adoecimento. Como é essa empresa doente? Né? Então, há uma precarização das condições de trabalho, há uma multiplicidade de funções, então nem sempre as pessoas têm clareza do seu papel. O ritmo é muito intenso e o quadro de pessoal também é insuficiente. Há um descuido, né, das condições mínimas de trabalho, a jornada ela é inadequada, o trabalho é monótono, repetitivo, não tem um sentido, um significado. Né? E, propriamente, as violências. Então, o que para mim, nas entrevistas, das relações, das doenças do grupo F, o que tem vindo como fator do trabalho é muito fortemente as violências no trabalho, né? Principalmente o assédio moral. Né? Então,
Eu pensei que tinha saído desse tema no mestrado, tinha deixado ele lá no mestrado, mas ele não me largou. E ele está vindo muito fortemente. E aí tem um livro interessante para quem quer aprofundar, que se chama Suicídio no Trabalho, de Christophe Dejoux, que ele vem falar uma pesquisa feita na França sobre profissionais que se suicidam dentro do trabalho. Né? Então, para não restar dúvida que ali está a fonte do seu adoecimento. E dentro dessa empresa doente, ela não sai ilesa. Né? Então, ela tem custos com a transgressão dos outros trabalhadores, com boicote, despesa com saúde, com seguros, com os acidentes, com o comprometimento, né, da produtividade e a própria imagem da empresa. E aí esse trabalhador vai comprometer as suas condições de saúde, né? Ele vai comprometer a sua condição de vida, porque a gente vê que o absenteísmo ele repercute na dinâmica familiar, repercute no aspecto financeiro. Por exemplo, nós temos o privilégio da empresa pagar 90% das despesas com medicamento. E as empresas que não oferecem esse benefício? Né? Então, eu estou doente, vai aumentar a minha despesa com remédio. Né? Então, isso é um fator que gera mais doença. E a própria condição de trabalho que a gente falou aqui. Né? Então, já estou terminando, já me deram 2 avisos, mas estou ligada, estou no fim. Então, quais são as saídas possíveis? Né? Lógico, aí eu estou curiosa para ouvir as experiências aí das outras empresas, né? Que fala aí de felicidade no trabalho, eu achei super interessante. Já vi alguns trabalhos sobre isso. Primeiro que é um fator e um fenômeno multifatorial. Né? Não dá para dizer que é exclusivamente do trabalho, desse viés, mas existem outros. A gestão do absenteísmo é algo importante, as empresas têm que entender que isso está no seu custo e é um custo altíssimo. 19 milhões sem retorno, só com o trabalhador ausente e só com o salário dele, com a remuneração dele. E o que a empresa espera que ele produza? Se fosse uma empresa de, sei lá, uma coisa bem simples, uma fábrica de roupa. Cada roupa que se deixou de fazer, ou alguém teve que fazer uma hora extra para garantir a produtividade esperada, ela tem um custo que não é só aquele salário do empregado que faltou. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que as empresas, quando estão preocupadas nessa gestão, ela está preocupada muito fortemente em diminuir esse custo, a qualquer custo. E aí bate no outro viés, que é o quê? Também é preciso garantir, nós que trabalhamos na área de gestão de pessoas, nós temos que garantir o respeito, né, e uma postura ética frente a esse trabalhador adoecido, porque muitas vezes ele é estigmatizado. Né? Uma pergunta que eu fiz nas entrevistas foi assim: como você se vê na condição de faltoso, quando você falta? E são falas muito tristes, né? De ser estigmatizado, né? De ser rotulado. É importante identificar oportunidades de melhoria no trabalho, nas relações e também promover ações de promoção de saúde, né? É importante, esse evento é muito rico, porque a gente vai fazendo um benchmark, né? Vai vendo as boas práticas, esse é o último, eu juro. E identificar as melhores empresas, né? Para que a gente também siga esse objetivo, ser a melhor empresa para se trabalhar. Também é importante políticas de valorização da diversidade, repúdio a toda e qualquer forma de violência, ter uma formação, garantir uma formação continuada dos gestores e líderes, porque está aí um gargalo um gap muito importante. Promover espaço de fala desse trabalhador, né? Então as intervenções psicossociais têm demonstrado um resultado muito positivo. Promover pesquisas sobre o tema, ter ações socioeducativas, desenvolver competência na equipe de profissionais de saúde também. Muitas vezes o médico recebe um trabalhador no exame médico periódico, sequer pergunta como ele está. Vê lá a ficha, os exames. Seus exames estão bem, estão ótimo. Eu entrei agora numa faculdade e aí disseram assim, você tem que fazer o exame médico admissional. Eu disse, não, mas lá na empresa eu faço um rol de exames, que começa do fio do cabelo à ponta do pé. Não, mas não pode, tem que ser lá. Tá, tudo bem, aí fui. Cheguei lá, o médico olhou para mim e fez, você está bem, né? Aí eu disse, estou.
Fazia 3 dias meu pai tinha falecido. Né? Aí ele olhou para mim e falou, você está bem, né? Tô. Agora, se ele me perguntasse, ele disse, você está apta, me entregou, acabou-se. E ainda olhei assim e falei, ainda foi bom que ele perguntou como é que eu estou. Né? Tem uns que olham assim, está sentindo alguma coisa? Não, não estou sentindo nada. Pronto, ele entrega lá o ASO, né? O atestado de que você está com saúde para trabalhar e acabou. Então, esses profissionais também precisam saber lidar, ouvir essa fala silenciosa do trabalhador. Né? Não é assim, aproveitar quando ele vem para o exame médico periódico e ouvi-lo, saber como ele está, como está a família dele, como é que está a finança dele, se ele tem atividade de lazer, o que é que ele faz no lazer, né? Porque aí você vai tendo alguns indícios de como está essa pessoa, como é que está a relação dele com os colegas, com a chefia, né? Ter algumas, como eu falei, né? Ter massagem, academia, atendimento psicossocial, um bom exame médico periódico, tudo isso é importante, né? E já terminei. Só trago essa frase, né? Essa frase eu coloquei ontem bem desaforada num esclarecimento que foi me solicitado por um advogado, DE mesmo, pedindo nulidade na minha perícia. E eu só queria contar um pouquinho essa história, que é o seguinte, é uma cobradora de ônibus que viveu várias situações de assalto e a empresa nunca fez nada, nunca chegou para dizer assim, poxa vida, você, o motorista e o cobrador sofreram assaltos, sente aqui, vamos conversar, como é que você está se sentindo, né? Quais são os sintomas que você ficou, né? Se está com medo. Não, simplesmente no outro dia veio trabalhar e acabou, a vida continua. E essa pessoa, ela, cobradora de ônibus, ela, no último assalto, tinha um policial disfarçado não, a paisana, eu estava querendo saber se vocês estavam prestando atenção. E aí ele atirou nas costas do bandido lá e o cara morreu em cima dela e deixou ela toda ensanguentada. Então ela tirou a roupa e saiu nua pela rua, né? E daí em diante essa pessoa perdeu totalmente o vínculo com a realidade. Né? Ela desencadeou uma esquizofrenia paranoide. E o advogado veio dizer que o psicólogo não pode fazer uma avaliação psicológica para uma perícia judicial. E aí eu dei para ele, né, o CBO do Ministério do Trabalho e Emprego, né, o que é do psicólogo, o que é do psiquiatra. E, além disso, ele veio alegar nulidade porque disse que é impossível provar o nexo causal entre o trabalho e o adoecimento do trabalhador. E aí, o que é que eu fiz, né? Fui dar um pouquinho de aula para ele, né? Meu papel de professora. Peguei essa frase, tu dá mais um toque aí? Larga o Facebook, por favor, Felipe. Mais um toque. Bom, aí eu fui buscar em Ramazzini, que é considerado o precursor da medicina do trabalho. Veja o ano ali, eu não escrevi errado, não. Século XVII. 1700, ele orientava seus alunos na faculdade de que quando ele fosse ouvir o seu paciente, perguntasse sobre o seu trabalho, para saber se na fonte do seu adoecimento, na fonte do seu sustento, não está a causa do seu adoecimento. Em 1700, aí vem um advogado dizer a mim que é impossível provar o nexo causal entre uma cobradora de ônibus que leva vários assaltos e um bandido cai morto em cima dela e não tem nenhum nexo com o adoecimento psíquico dela, tá? Então, muito obrigada e tenha um bom dia e que nosso dia seja produtivo. Só passei 1 minuto, eu olhei.